início a mais uma live nessa noite, onde nós celebraremos o culto de oração da nossa igreja Sassardente. E eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nessa noite, amém? Vamos estar fazendo uma oração neste momento, agradecendo a Deus por mais esse dia, amém? Que os irmãos possam estar neste momento orando, buscando a presença de Deus em seus lares. Onde você estiver neste momento, se ajoelhe, se prostre diante do Senhor. E deixe que o Senhor preste este culto dentro do seu lar. Deixe o Senhor entrar e fazer morada. Meu Deus, meu Pai, eu agradeço a Ti, Senhor amado, por mais esse dia, Pai. Um dia, Pai amado, de luta, mas um dia de graça, Pai, porque até aqui, Pai amado, o Senhor tem nos ajudado. Glorioso e santificado seja o Teu santo nome, Senhor. Que a Tua presença, Pai amado, possa alcançar, Pai, a todos, Pai amado, que estão assistindo essa live. A todos, Pai amado, aqueles que tiraram esse tempinho, Pai amado, para ouvir um pouco da Tua palavra, para se prostrar aos Teus pés, Pai. Que o Senhor nesta noite venha falar conosco, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha, Senhor amado, consolar, Senhor, e venha nos encher com a Tua santa presença nesta noite. Eu sou grata a Ti, Pai, por mais esse dia, Pai. Que a Tua presença se faça presente neste lugar, pois Tu és o convidado de honra, Pai. Obrigado, meu Deus. Amém. Queridos, eu quero estar deixando uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Josué. É uma palavra bastante conhecida, mas uma palavra que Deus trouxe ao meu coração fortemente nessa manhã. E eu quero estar aqui deixando com os irmãos. Josué, no capítulo 1, do versículo 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém se sustentará diante de dia todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais que lhe daria. No versículo 8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Querido, nessa passagem o Senhor fala a Josué que ele precisaria ser forte e corajoso. Porque depois da morte de Moisés, ele era o sucessor. E ele tinha que atravessar o Jordão com aquele povo. E o Senhor, nesse capítulo, ele encorajou a Josué a fazer essa travessia. E nós, queridos, nós somos este povo. E hoje não é diferente. Que nós possamos nos esforçar e ter bom ânimo. Porque o Senhor, Ele está conosco. Eu creio que Deus tem trabalhado em nossas vidas e que nós vamos atravessar todas as dificuldades que nós temos vivido. Não é fácil, o desânimo bate, a esperança falta acabar. Mas eu quero te dizer nesta noite, sejamos fortes e corajosos, porque a esperança é o nosso Deus. E Ele está no nosso meio e Ele tem cuidado de nós. Que nós venhamos prestar atenção na palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, buscar mais intimidade, buscar o consolo, o conforto e a esperança em nosso Deus. Que nessa noite nós possamos meditar nessa palavra e quando nós venhamos a desanimar, com depressão, com tristezas, com angústia, até mesmo no meio de dor, porque muitas são as pessoas que estão perdendo pessoas queridas. Mesmo com muita dor, queridos, sejamos fortes e corajosos, porque a recompensa vai valer a pena. A recompensa que o Senhor tem para as nossas vidas vai valer a pena. É um tempo difícil, mas aqueles que estiverem firmados na rocha, em obediência, meditação na palavra de Deus,
oração, jejum e uma busca contínua, firme, usando as armas que o Senhor nos deu, nós vamos vencer, queridos. Nós vamos vencer. O nosso alvo, querido, neste momento é sermos bons filhos, é sermos agradáveis aos olhos do nosso Deus, porque a terra prometida está às portas. O Senhor, Ele já está voltando, Ele só está a nos preparar. Ele está a nos preparar. É tempo de buscar, é tempo de nos preocupar com aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, com aqueles que ainda estão aí perdidos por este mundo. Sejamos fortes, sejamos corajosos, porque o Senhor, Ele quer nos usar, Ele quer nos encher da presença dEle, Ele quer trabalhar em nossas vidas. Que nessa noite nós possamos meditar nesta palavra e deixar o Senhor trabalhar em nossos corações. Continue orando na sua casa, continue com seus joelhos dobrados, feche os seus olhos e medite na palavra que vai ser ministrada nessa noite. Eu quero agradecer aqui a oportunidade e encorajar os irmãos. Sejamos fortes, porque vai passar. Vai passar, queridos. Em breve nós estaremos juntos. Eu creio nesse Deus forte que nós servimos, nesse Deus vivo, nesse Deus verdadeiro. Que a presença dele possa invadir a tua casa, o teu lar nesta noite. Amém, queridos? Meu Deus, meu Pai, eu quero aqui, Senhor amado, te agradecer, Senhor amado, por essa abertura. Deus, que o Senhor visita cada lar nesta noite, Pai. Deus, que a palavra, Senhor amado, que vai ser ministrada em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, dar-nos o entendimento que precisamos. Que o Senhor possa encorajar cada um dos meus irmãos, Senhor, neste momento. Deus, eu repreendo agora, Pai amado, toda frieza espiritual. Eu repreendo, Senhor amado, todo espírito de depressão, todo medo, toda angústia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faz um milagre sobre essa terra. Faz um milagre no meio do teu povo, Deus. Visita, Senhor, a nossa apóstola. Visita os nossos bispos, nossos pastores. Visita, Senhor amado, os nossos irmãos. Faz um milagre, Senhor amado, neste dia, do qual nós separamos, Senhor amado, para orar e buscar a tua presença e nos encher de ti. Pai, faz um milagre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agora estar passando a palavra para o diácono Mateus, que vai estar trazendo a palavra para que os irmãos possam meditar. Ouça a palavra, queridos, e medite. E depois dessa live, busca a Deus em oração, porque Deus, Ele quer falar aos nossos corações. Que os irmãos possam estar preparados, porque o Senhor, Ele quer falar conosco. Amém? Todos, a paz do Senhor, quem nos assiste, que a paz esteja com todos. Vamos meditar na palavra mais um dia, para a honra e glória do Senhor, que Deus possa falar em nossos corações, você que está em sua casa neste momento. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Por enquanto você abre a palavra de Deus, eu vou estar orando por você, pelas nossas vidas, para que possamos entender a palavra de Deus. Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, majestoso.
Não há outro igual a Ti, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela minha vida, pela Tua graça, pelo Teu amor. Se eu posso, Senhor Deus, tocar na vida de cada irmão que está, Senhor Deus, em sua casa, onde que estiver, que eles possam ser tocados, Senhor Deus, que eles possam ser ministrados pela Sua palavra, em nome de Jesus. Se eu possa nos ensinar mais e mais, Pai. Possamos sair daqui cheios, Senhor Deus, em nome de Jesus, do Senhor, Pai. Amém. A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conheceis, também conhecereis o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podeis dizer: mostra-me o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim e estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará as maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedis em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus aqui neste momento, Ele vem nos abençoando, Ele vem nos agraciando com a palavra de Deus. E neste momento Ele fala: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aqui no primeiro versículo, Deus Ele quer que nós, antes de entrar nessa palavra, no capítulo 13, Ele fala que Ele revela o traidor. Jesus anuncia para os discípulos que Ele irá partir para Deus, que está chegando o momento dele, de Deus ali levá-lo, de Ele morrer na cruz pelos nossos pecados. E antes disso tudo, no capítulo 13, Ele narra para os seus discípulos para que Cristo irá morrer, Cristo irá para o Pai. Mas no capítulo 14, Ele fala para os seus discípulos não se turbar os vossos corações. Por quê? Porque os discípulos eles estavam desesperados. Mas como assim? Jesus vai embora, vai nos deixar aqui? Era isso que os discípulos pensavam, que Jesus ia embora e ia deixar eles sozinhos na terra. Mas Cristo Ele vem confortando o nosso coração, assim como confortou os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Você que neste momento está passando com as lutas, dificuldades, com seus problemas, Cristo nos fala: não se turbe o vosso coração. E Ele fala ainda: crede em Deus, crede também em mim. Por que Cristo falou isso? Crede em Deus, crede também em mim. Porque Jesus e Deus são unidos. Então, Cristo Ele fala para confiar nele, para em todo momento estar firme nele, crer somente nele, porque Cristo está nos ajudando. Nós vemos a promessa de Deus em Atos, capítulo 2, quando seus discípulos estavam reunidos, e eles, ali reunidos, Deus manda o Espírito Santo, o Consolador, para estar junto a nós. Então Cristo Ele foi, morreu pelos nossos pecados, está à direita de Deus Pai, mas Ele mandou o Consolador para nos ajudar, para te ajudar.
Então, se você pensa num momento que está nesse momento tão difícil da sua vida e você fala que Cristo não está com você, Ele só fala uma palavra: não se turbe o vosso coração. Ele quer que nós não ficamos aflitos, não ficamos em dúvida, mas que creiamos nele, creiamos em Cristo, creiamos em Deus, acreditamos que vamos vencer essa batalha. Assim como Cristo sofreu, a palavra de Deus fala que como eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então, que nós tenhamos que colocar a nossa fé em Deus. No versículo 2 ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Cristo ele foi para preparar um lugar para nós. Então, se nós passamos dificuldades, luta nessa terra, Cristo ele foi para o Pai nos preparar lugar. A nossa vitória, a nossa como se fala, as nossas lutas que passamos aqui, o que vamos conquistar não é aqui, mas é em Cristo, é lá no Pai, porque Ele foi preparar lugar, o nosso lugar já está preparado em Deus. Então, se você está pensando em desistir, eu trago essa palavra para você de conforto, que nós vamos passar dificuldade, mas que no fim nós vamos para o Pai, porque Ele nos preparou o lugar. No versículo 3 ele fala: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. No versículo 5 fala: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Uma coisa interessante é que os discípulos, Tomé andava com Cristo e ainda não sabia o caminho para onde seguir. E Cristo, com essa resposta maravilhosa que Ele traz para os seus discípulos, para Tomé naquele momento: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, se você se sente neste momento não sabendo para onde ir, não sabendo qual o caminho seguir, Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você está com essa dúvida na sua cabeça, você tem que seguir a Cristo. Um certo pregador falou uma vez que o que fazemos com o caminho nós caminhamos nele. O que fazemos com a vida, nós vivemos. O que fazemos com a verdade, nós vivemos a verdade. Então, nós devemos seguir o caminho é Cristo. Nós devemos proclamar a verdade é Cristo. Nós devemos viver a vida é Cristo. Então, se você não vive esses 3 tópicos na sua vida, você não está vivendo o caminho de Deus. Você não está vivendo o propósito de Deus. Você tem que seguir o caminho, viver a verdade e a vida. Então você tem que crer somente em Cristo, não há outro além dele. Não há Deus além do nosso Deus. Cristo ele veio à terra, pagou o preço pelos nossos pecados, porque nós estávamos condenados à morte, mas Cristo nos salvou da morte. E Ele fala para nós: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Então nós devemos crer em Deus, nós devemos acreditar em Deus, nós devemos confiar, a nossa confiança, a nossa fé tem que estar somente em Deus e ninguém mais. Se a tua fé está no dinheiro, se a tua fé está em outro Deus, você está no caminho errado. A palavra de Deus que nos diz isso, não é eu que estou falando. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está seguindo outro caminho, você está errado. Se você está proclamando outra verdade, você está errado. Nós estamos errados se estamos fazendo ao contrário do que a Bíblia nos diz. Vamos mais. No versículo 7, se de fato me conheceis, também conhecereis meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces?
Quem vê a mim vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Filipe ele indaga, Deus, Jesus, mostra-nos o Pai. Mas tanto tempo que aqueles discípulos andavam com Cristo e ainda não tinham entendimento que Cristo era o Pai. Se nós vemos a Cristo, nós vemos o Pai, Deus eterno. Porque a Trindade ela é uma só. Então se nós cremos em Deus, se nós cremos em Cristo, nós vemos o Pai. No versículo 11, crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará as maiores, pois estou indo para o Pai. Eu farei tudo o que pedis em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu a farei. Cristo, primeiro, Ele vem nos confortando o nosso coração, para que nós não venhamos nos perturbar, para que nós não venhamos ter medo. No versículo 14, Ele finaliza com: se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se você pede alguma coisa em nome de Jesus, Cristo vai fazer. Mas não é qualquer coisa, porque a palavra de Deus fala: pedi mal, por isso não se recebereis. Então se nós oramos a Deus errado, se nós oramos a Deus mal, nós não vamos receber. Mas quando você chega a Deus com o seu coração quebrantado, com o seu coração voltado a Ele, Cristo, Ele vai e nos responde. Porque a palavra de Deus fala: se pedir alguma coisa em meu nome, eu a farei. Mas Cristo, Ele não faz de qualquer jeito. Muitas vezes nós estamos com dificuldade em nossas vidas, nós estamos ali, prostramos diante de Deus, buscamos a Deus, mas nós pedimos errado. A palavra de Deus diz que nós temos que pedir a Deus aquilo que Deus tem um propósito na nossa vida e não aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes o que queremos não é o certo para nós, mas o que Deus tem para nós é o certo. Então, se você está neste momento orando a Deus, se prostrando diante de Deus, reflita naquilo que você pede a Ele. Porque quando pedimos certo, Deus Ele vai e nos concede. Então, irmãos, assim como Cristo, Ele narra esse capítulo 14, Ele fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não fique aflito, não fique com dificuldade, não fique pensando nos seus problemas, não fique pensando só naquilo que te aflige, mas pense no Deus que pode te tirar disso. Pense no Deus que pode te ajudar, porque Ele é maior do que os seus problemas. Muitas vezes nós colocamos o nosso problema maior do que Deus, mas nós não sabemos o poder que Deus tem para nos livrar do mal. Porque o nosso problema, ele é como um grão de mostarda. E Deus, Ele está no controle de tudo. Muitas vezes Deus nos coloca à prova para que possamos criar maturidade e crescermos nele. Então, se nós estamos passando isso que estamos passando neste mundo, nessa doença, neste vírus, eu não sei os planos de Deus, mas talvez Deus esteja lá no céu provando os céus, provando a terra, para que pensamos um momento e fitamos os olhos nele, para que colocamos a nossa fé em Cristo. Porque é muito fácil quando a sua vida está perfeita, é muito fácil acreditar em Deus quando o nosso salário todo mês cai. É muito fácil acreditar em Deus quando o nosso carro tem gasolina, quando o nosso aluguel está pago todo mês, a nossa luz ela está em dia. Isso é muito fácil. Mas quando Deus entra na sua vida e Ele te prova como provou Jó, é aí que nós vemos quem é cristão ou não. É aí que nós vemos se a nossa fé está em Cristo ou a nossa fé está nos nossos bens, ou a nossa fé está no nosso braço. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Então, se Deus te prova, é aí que Ele quer ver se a sua fé está nele ou a sua fé está no seu braço. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Então, se nós confiamos em nós mesmos, nós seremos malditos.
A palavra de Deus fala para que nós venhamos confiar nele acima de tudo. Nós não devemos colocar o nosso eu, nós não devemos colocar os nossos bens acima de Deus. Deus, ele tem que estar acima de tudo na sua vida. Então, a palavra de Deus, ela vem nos ajudando. Ela vem falando ali para os seus discípulos, Cristo vem falando para os seus discípulos: crede em mim, na casa de meu Pai há muita morada. Nós devemos acreditar em Deus nos momentos de dificuldade. Nós devemos ter fé em Deus, mesmo não tendo nenhuma comida dentro de casa. Assim como aquela viúva, Eliseu foi à sua casa e encheu aquelas botijas, ela não tinha nada, mas ela tinha a sua vasilha. E é isso que importa. Deus, ele quer ver o que há dentro do nosso coração. Deus, a única coisa que ele quer das nossas vidas é se o nosso coração está voltado para ele. Se o nosso coração ele é humilde para chegar em Deus e falar: Deus, eu errei nisso e nisso, mas eu quero que o Senhor cura, ou seja, eu quero que o Senhor me liberte. É isso, Deus, ele quer um coração quebrantado diante dele. Ele não quer que nós venhamos colocar a nossa força, o nosso conhecimento, falar para Deus: ah não, eu sei disso, eu conquistei isso porque eu lutei. Sim, nós lutamos, mas é Deus que abre a porta, é Deus que concede a vitória. Irmãos, você que está neste momento, você talvez está aí pensando: mas Mateus, estou passando por tanta luta, estou passando por dificuldade dentro de casa, é muito fácil eu estar aqui falando, eu não conheço você que está aí assistindo essa live. Mas irmãos, assim como os discípulos, eles estavam desesperados naquele momento, porque Deus ia morrer naquela cruz e ia para o Pai, e aqueles discípulos ficavam desesperados: para onde, o que iremos fazer, qual o caminho que iremos seguir. Aqueles discípulos, eles se viam no momento de dificuldade. Eles paravam ali, eu imagino, e pensavam: mas o que vamos fazer agora? Cristo, ele vai embora, Cristo vai morrer, o que nos resta? Aí foi quando Cristo, no primeiro versículo do capítulo 14, ele fala que não devemos turbar o nosso coração. Não devemos estar triste diante disso. Muitas vezes Cristo, ele se cala para os seus. Muitas vezes Cristo, ele está ali no seu trono olhando para nós e vendo se nós estamos perseverando, se nós estamos caminhando em Deus, no caminho, que diz no versículo 6, eu sou o caminho. Aí Cristo olha para nós e vê se nós estamos caminhando certo, se nós estamos fitados com os olhos em Deus. Nós devemos que o nosso alvo deve ser Cristo e não o nosso próprio braço, não a nossa própria força. Então, meus irmãos, se você se vê nesse momento assim como os discípulos se viu naquela época, eu te peço que você venha acreditar somente em Cristo, ter fé somente nele, porque ele é o único consolador que pode te consolar. Ele é o único salvador. Cristo foi o único que deu a promessa de vida eterna. Então, se nós estamos na dificuldade, nos nossos problemas, devemos sonhar lá na frente, devemos pensar lá na frente que nós vamos vencer isso tudo e morar com Cristo. Essa é a maior vitória do cristão, é morar com Cristo, é estar ao lado de Cristo. Ele fez aquele sacrifício todo por nós, morreu naquele madeiro para nos salvar da morte, para nos salvar do fogo eterno. Cristo nos encoraja a todo momento. Todos os momentos ele está: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
quando Cristo venceu o mundo, nós que somos filhos dele, por adoção, nós vamos vencer o mundo. Porque o nosso Pai venceu. Então nós vamos vencer em Cristo. Mas nós vamos vencer somente em Cristo. Nós não vamos vencer com o nosso próprio braço. Nós não vamos vencer com nossa própria confiança. Nós só vamos vencer se a nossa confiança, a nossa fé estiver em Deus. Se a nossa fé estiver em Cristo. Então, meus irmãos, eu venho aqui trazer essa palavra como Deus, Ele falou, Cristo falou com Filipe, Cristo falou com Tomé, Cristo falou com seus discípulos para não ter medo. Ele vai, mas Ele irá voltar para buscar os seus. Nós esperamos a todos os momentos, esperamos por Cristo, esperamos a volta dele para nos buscar, porque este mundo não tem nada a nos oferecer, mas Cristo ele tem a vida eterna nele, no Salvador. Então nós devemos acreditar somente em Cristo, devemos acreditar na palavra, que a palavra ela é a única viva. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é a única que pode nos ajudar, é a única que pode nos guiar, porque a palavra de Deus é que nos guia no caminho certo. Se nós não tivéssemos lido aqui essa palavra, nós não iríamos saber que Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, nós temos essa certeza que Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Então que você venha acreditar em Cristo, botar sua fé em Cristo. Eu venho com essa palavra de consolo, de conforto, que Cristo ele vem nos consolar neste momento de tão dificuldade que o mundo passa. Se você está em casa, não aguenta mais ficar dentro de casa, você nos conta os minutos para a igreja abrir, para você vir adorar a Deus. Eu te digo, meu irmão, que você pode adorar a Deus dentro de casa. Neste momento que nós não podemos ir para a igreja, mas podemos prostrar o nosso joelho no nosso quarto, na nossa sala, onde que for, e adorar somente um Deus, que é o Deus eterno. E quando voltar a abrir as portas das igrejas, aí nós venhamos em comunhão com os irmãos, adorar a Deus juntamente. E é onde que nós vamos fazer a festa, porque nós passamos por essa luta toda e nós não fomos contaminados, mas nós, com a nossa fé, acreditamos em Deus, e Deus ele nos protegeu e está nos protegendo a todos os momentos. Feche seus olhos neste momento, eu vou estar orando pela sua vida. E que Deus possa fazer o sobrenatural, Ele possa fortalecer a sua fé, que Ele possa nos ajudar a colocar mais confiança, mais esperança em nós. Senhor Deus, neste momento eu oro a Ti pela vida de cada irmão, pela vida de cada pessoa que nos assiste, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, um cristão, seja um não cristão, que ele possa ser alcançado neste momento pela palavra do Senhor. Pai, essa palavra ela é a única viva que pode nos restaurar, pode nos salvar, pode nos transformar. O Senhor é o único que pode fazer todas as coisas. Sem Ti nós não somos nada, mas contigo nós podemos vencer todas as barreiras. Contigo nós podemos, Senhor Deus, andar com os olhos fechados, porque sabemos que o Senhor está nos protegendo. Que possamos, Senhor Deus, ter a fé assim como de Jó. Jó falou que nu eu vim, nu eu voltarei. Nós devemos ter um entendimento, Senhor Deus, que nossas coisas não são aqui na terra, mas que nosso alvo é estar em Cristo Jesus, que um dia nós iremos morar contigo. Um dia o Senhor virá e buscar a sua igreja. Então, Deus, nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Alcança, Senhor Deus, esse meu irmão que se sente tão fraco, tão fragilizado, que ele possa ser, Senhor Deus, tocado por Ti, Deus. Que ele, neste momento, o Senhor possa visitá-lo, Pai, com a Sua graça, com o Seu amor, com a Sua abundante fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus poderoso. Que Deus possa te abençoar nesta noite, meus irmãos. Que você possa ficar com essa palavra, possa meditar nela dia e noite.
Amém? Que a paz esteja com você. Aleluia. Deus.